Olá pessoal, sou Graciane Saliba e hoje estudaremos os princípios da ordem econômica dentro da disciplina Direito Econômico. Bom, primeira coisa, eu quero que você pare tudo aí e pegue a sua Constituição. É importante você acompanhar esses artigos para ir conseguindo ler cada um, interpretando, pensando em cada um dos incisos que iremos trabalhar. Então, se você não tiver a Constituição do lado, para tudo, pega a Constituição e vai no artigo 170, que é o que vai falar dos princípios da ordem econômica. Nos vídeos anteriores fizemos a diferenciação entre princípios do direito econômico, valores da ordem econômica e agora os princípios da ordem econômica, que são trazidos no artigo 170 da Constituição. Além do artigo 170, também o artigo 218 e o artigo 219 trazem princípios que são aplicáveis também à ordem econômica. Vamos lá então. Eu vou pegar cada um dos incisos do artigo 170 para você trabalhar comigo. Lá no 170 diz assim: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme ditamos a justiça social, observados os seguintes princípios. Primeiro, soberania nacional. Soberania nacional, a gente não pode falar hoje numa soberania totalmente ilimitada, fechada, hermética. O país é soberano, o Brasil é soberano, o Estado é soberano. Ele vai tomar as medidas que são essenciais para o país. Ele vai pensar no país. Ele não é obrigado a nada, a aceitar, a participar de nenhum tratado na ordem internacional. Entretanto, sabemos que a gente tem que relativizar isso um pouco no momento em que, muitas vezes, o Brasil cede para participar de um tratado, porque é importante para ele fazer negócio com um outro país. Então, nenhum país hoje consegue viver isoladamente com sua produção nacional sendo exaustiva e conseguindo suprir todas as necessidades daquela sociedade. A troca entre os países, entre os estados. E para isso o país acaba cedendo para participar, então, de um tratado. O Brasil, por exemplo, participa do Mercosul, participa da ALCO, participa de vários tratados internacionais. Aí a gente tem tratados, por exemplo, sobre meio ambiente, sobre paz mundial, ONU, que não deixa de ser um tratado, a Carta das Nações Unidas. Então, nesse caso, gente, não vamos falar em relativização da soberania. Por que não há relativização? Porque a soberania, ela é una. Mas a gente tem que pensar que é por meio dessa soberania que o país vai aceitar ou não participar de um tratado. E lembre, para a ordem econômica, o que isso importa? O país vai ceder em alguns momentos para conseguir aumentar o seu comércio, aumentar a sua troca. Bom, temos ainda o segundo princípio da ordem econômica do artigo 170, propriedade privada. Ué, Graciane, mas propriedade privada é princípio? Para a ordem econômica, sim. Em outro vídeo, eu explicarei para vocês por que a gente tem direito econômico é só no capitalismo. E a base do capitalismo é existir a propriedade privada. E na nossa ordem econômica, se não há essa liberdade de ter propriedade privada, de eu poder economizar para comprar um terreno que eu queira, uma casa que eu queira, um sítio que eu queira, ou abrir uma fábrica que eu entendo que é a melhor para poder gastar o meu dinheiro e poder render mais, nesses casos, gente, é importante a gente pensar. Não existiria a nossa ordem econômica prevista no 170, capitalista, se não tivéssemos a liberdade de empreender, de ter a propriedade privada. Mas lembrem, mais uma vez, eu não posso falar que propriedade privada hoje ela é absoluta. Por quê? Vamos ceder quando a gente pensa em interesse público e interesse coletivo. Muitas vezes, por mais que eu tenha um lote e esse lote eu gastei todo o dinheiro que eu tinha economizado a vida inteira para comprar, ele pode ser desapropriado, matéria que também veremos à frente. Por que ele vai ser desapropriado? Pode ser que o município entenda que naquele local é essencial a construção de um supermercado, de um hospital, ou um supermercado não, porque ele vai ser privado, mas de um hospital, ou uma construção de uma escola, ou até de uma praça. Então, nesses casos, a gente pode ter uma relativização da propriedade privada. Ela deixa de ser absoluta, porque a gente vai ter que atender a função social. A gente vai ter que entender o interesse público. Então, muitas vezes, aquela minha propriedade, ela vai ser desapropriada, mediante uma indenização prévia e justa paga pelo ente. Ok? Então, temos aí um dos princípios. Passando, a gente tem ainda a função social da propriedade. E reparem que todos esses princípios eles estão ligados. Não tem como a gente ignorar
um princípio ou outro, eles são interligados, é importante que todos eles sejam cumpridos, para que realmente seja efetiva a nossa ordem econômica de acordo com a principiologia do artigo 170. O que a gente vai falar de função social da propriedade? Por que ela é importante para a ordem econômica? Porque no momento em que a gente vai pensar que a ordem econômica não pode ser totalmente individualista, não pode ser meramente egoística, a gente tem que pensar numa coletividade, no interesse público. Aquela minha propriedade privada, que é assegurada, inclusive, pelo inciso anterior do artigo 170, ela tem que atender uma função social. E é aí exatamente que vem aquele ponto que eu mencionei, que ela pode ser, inclusive, desapropriada quando o governo entende que aquele ponto é essencial para a construção de uma praça, ou de um hospital, ou de uma escola, de algo que o governo entenda que ali vai, sim, atender o interesse público. Então, a minha propriedade privada, ela pode ser desapropriada, e aí ela vai atender a função social. E essa função social é atender o interesse público. Mais uma coisa que é importante falar da função social da propriedade. Graciane, eu tenho um terreno no centro, na Praça de Itaúna, por exemplo. E pode ser desapropriado? Pode ser desapropriado. Ah, mas eu quero chegar lá, comprar esse terreno e deixar crescer mato. Eu acho bonito, eu não quero investir nada lá. Pode ser desapropriado? Pode. Inclusive, nesse ponto, gente, é onde a gente entra com as possibilidades de ter um IPTU progressivo. Se aquela propriedade ela não tem um muro, se ela não tem um passeio, vai tendo um valor mais alto de IPTU, porque ela não está atendendo a função social. Se não teve uma construção ali, o IPTU pode ficar mais alto do que quando tem uma construção, quando tem ali uma fábrica, quando tem uma indústria, quando tem uma padaria, quando tem algo que gire a economia, que seja inserido na ordem econômica. Então, nesses casos, é importante a gente ver, andar sempre alinhado com todas as políticas públicas governamentais que são implementadas. Isso tudo tem a ver com direito econômico. Porque se o governo não atenta para essa propriedade que está ali crescendo mato, ele está perdendo muitas vezes dinheiro que ele poderia ter no IPTU progressivo e está deixando de cobrar um menor valor daquele que quer gerar emprego, que construir uma indústria em outro local. Então é muito importante a gente atentar para a função social da propriedade. Próximo, o princípio da ordem econômica, livre concorrência. Lembra que quando a gente viu o valor, a gente falou naqueles 4 valores da ordem econômica, e dentre eles tinha lá atrás a livre iniciativa? Livre iniciativa e livre concorrência são diferentes. E sendo diferentes, eu não tenho a livre concorrência quando não existe aquele valor da livre iniciativa preservado. Porque livre iniciativa é eu poder empreender o que eu quiser, é eu poder construir, é eu poder entrar naquele mercado quando eu entender que é importante, que é possível, que é necessário. Livre concorrência é eu poder, dentro da minha empresa, estabelecer os preços, eu entrar na ordem econômica e concorrer, oferecer um produto com menor preço e com uma maior qualidade. E aí eu quero que vocês pensem num caso que sempre me chamou a atenção e sempre menciono em sala. Lembra quando a gente só tinha Telemig no país? Aí, no caso, Telemig aqui em Minas Gerais, mas em outros estados a gente tinha a Telesp, Telerge. E aí todo o estado tinha apenas uma empresa de telefonia, que era inclusive uma estatal. E o que acontecia? O valor da linha de telefone era altíssimo. Com isso, gente, hoje a gente consegue, se eu quero um telefone agora, eu posso ir lá e comprar uma linha de telefone e pedir para instalar uma linha de telefone e rapidamente terá a minha linha de telefone instalada. Se eu quero um celular, eu tenho a concorrência, eu tenho várias empresas que oferecem esse serviço, eu vou olhar qual que tem a melhor qualidade e o menor preço. Isso é o quê? Livre concorrência. E lá na frente veremos que essa livre concorrência, muitas vezes, se a empresa é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que só ela vai ficar no mercado, vai acabar gerando um monopólio, que é ruim. Porque o monopólio, para que a empresa vai querer melhorar se ela não tem concorrente? Então, lembrem, livre iniciativa é vários agentes econômicos poderem entrar no mercado, várias empresas poderem empreender e entrarem naquele mercado. E a livre concorrência é eles concorrerem, poderem estabelecer condições. Então, livre iniciativa, ela vai gerar a possibilidade de ter uma livre concorrência. Não existe livre concorrência se não tem livre iniciativa. E não existe e pode existir a livre iniciativa e acabar a empresa sendo tão boa que só ela resolveu empreender. Certo? Deu para entender?
Então, rapidamente um trocadilho, hein? Não existe livre concorrência se não tem livre iniciativa. E pode ser que exista livre iniciativa e não haja concorrência porque a empresa foi super perfeita. Passamos para o próximo princípio da ordem econômica, temos a defesa do consumidor. Também é essencial, porque quando a gente vem com o Código de Defesa do Consumidor, ele me dá uma segurança para poder comprar mais, para poder ter coragem de ir lá e comprar numa loja, de comprar pela internet, porque eu tenho aquela segurança de que eu posso participar, eu posso entrar na ordem econômica e eu vou ter um respaldo. O Estado me deu alguma garantia de que eu sou, por exemplo, que eu vou ter uma proteção porque eu sou um consumidor que há uma hipossuficiência. Então, quem vai ter que provar que aquele produto estava certo, que aquele produto não causa prejuízo, vai ser a empresa. Então, nesse caso, isso incentiva o consumo. Por isso, ele vem para a gente, inclusive, como um princípio da ordem econômica. Reparem, gente, que muitas vezes, quando a gente está trabalhando nesses princípios da ordem econômica, vocês vão pensar, mas ele está indo na contramão das empresas? Vários desses princípios, eles têm o objetivo de colocar uma responsabilidade na empresa para ela poder empreender e atender o interesse público. Então, muitas vezes, os princípios, eles dão um equilíbrio para a gente ter a dignidade humana, para a gente ter a valorização frente ao lucro. Se deixasse só a empresa tendo lucro, sem atender o consumidor, sem atender a função social da propriedade, sem atender livre concorrência, a empresa ia crescer sozinha no lucro e ia deixar de atender esse interesse público aqui. O que a gente busca com o artigo 170 é o equilíbrio entre a ordem econômica, mas pelos agentes econômicos, pelas empresas, com o consumidor. Eu quero que tenha um equilíbrio para ter uma relação perene, uma relação duradoura. É esse o nosso objetivo com o artigo 170. O outro princípio é a defesa do meio ambiente. E esse eu acho muito interessante. Por quê? A priori, o que a empresa quer? Ter lucro. Para que ela vai atentar para deixar de cortar uma árvore para poder plantar outras árvores ou deixar de desmatar, deixar de poluir um rio? Ela não vai fazer isso se não tiver normas que a contêm. E aí é importante a gente pensar, se essa empresa não tivesse nenhuma norma no país e a empresa pudesse fazer o que ela quisesse, vocês acham que as empresas realmente vão preocupar com o meio ambiente? Com sustentabilidade? Não ia, gente. Empresa não tem coração. Ah, Graciane, mas eu trabalho numa empresa e essa empresa realmente eles pensam no meio ambiente. Isso, gente, vem de uma política que a gente já vem de toda uma campanha de conscientização, inclusive com benefícios para essa empresa trazer campanhas que beneficiam o meio ambiente. Por quê? Se a empresa aumenta demais o lucro, esquece do meio ambiente, descumpre todas as normas de meio ambiente, ela vai aumentar o lucro, vai ficar muito mais barato para ela produzir. Ela não vai ter que colocar filtro, não vai preocupar com o nível de gás carbônico que ela está jogando, não vai ter que preocupar com colocar o lixo em determinados locais, pode jogar em qualquer lugar, o lucro vai aumentar. Mas em pouco tempo, ela não vai ter nem consumidor, porque todo mundo vai morrer de problema de saúde. Então, o que a ordem econômica busca? O equilíbrio entre a empresa, o lucro, e que a gente tenha uma relação perene que o consumidor vai ter saúde, vai conseguir ter uma sustentabilidade. Aquela empresa não vai acabar com o meio ambiente, que é de todos nós, que é um direito difuso. Então, repare que o meio ambiente é muito importante. A gente vai fazer outras discussões em outros vídeos. Ah, mas pode construir uma hidrelétrica em tal lugar? Vai ter que tirar índio de lá, vai ter que tirar quilombola, e aí por aí a gente tem várias discussões, certo? Pense nesse caso em mineradoras, problemas que a gente teve em Brumadinho, Mariana, isso afeta diretamente esse princípio. Um outro princípio que a gente tem, já caminhando aí para o finalzinho dos princípios da ordem econômica, redução das desigualdades regionais e nacionais. O que são as sociais? O que são essa necessidade? O que é essa necessidade de redução? O direito econômico, a gente viu que as normas são criadas pelo Estado-União e pelo Estado. E o município ele tem que atentar para cada especificidade que tem ali. O que o direito econômico visa? Trazer um equilíbrio de toda a ordem econômica. Então, se eu tenho uma região que é muito rica e outra uma região que é muito pobre, como que essa região muito rica vai poder auxiliar, vai poder, na verdade, dar um apoio para esse que é muito pobre? Eu sempre penso nisso, o que adianta eu ter uma casa maravilhosa, uma casa toda de vidro, numa população extremamente pobre? O meu vizinho, eu vejo ele morrendo ali na esquina porque ele não tem o que comer. O que adianta se eu tenho essa casa maravilhosa e o meu entorno todo não tem água encanada? Isso vai refletir para mim? Vai,
Por que vai? Porque a doença, o vírus não vai estar só para um. Ele pode, inclusive, passar. Aquele vizinho que morreu ali na rua e passou mal porque ele não tinha o que comer, pode ser que a doença que ele foi acometido pode passar para mim pelo ar. Então, gente, nesses casos, não adianta a gente ter uma parte do país, uma região rica demais e outra pobre. O nosso estado ele é uma federação, é um estado só. Ainda que seja federação, ainda que haja liberdade dos estados dentro do nosso estado Brasil, as nossas regiões elas têm que se equiparar, tem que dar auxílio uma à outra para todo o país crescer junto. E aqui vem aquelas campanhas que a gente teve, por exemplo, para desenvolvimento da região norte do país, para desenvolvimento da região nordeste. Graciane, mas o governo pode criar campanha para poder empreender no norte do país? Pode. Onde que o governo vislumbra essas campanhas? Onde que cria essa possibilidade? Exatamente aqui, no princípio da redução das desigualdades regionais e sociais. Eu lembro de um caso, vou contar para vocês rapidamente, de uma aluna que chegou para mim uma vez chorando, falando: Graciane, estou muito triste, vou ter que ir embora do Brasil. Eu falei: mas por quê? Ela era da Romênia. Eu falei: mas por que você vai embora? Porque meu pai, ele recebeu um dinheiro para poder vir para o Brasil para empreender em Manaus. Só que acabou que deu errado, ele não conseguiu empreender e agora o Estado está cobrando. Então, reparem, são campanhas que o governo pode fazer para desenvolver determinadas regiões conforme as necessidades, conforme as desigualdades. E aí o governo pode cobrar isso? Pode e deve. Lembra que é daquela função do Estado, função PIF? O governo planejou incentivar aquela região para crescer, para reduzir a desigualdade. Ele incentiva, ele dá benefícios, faz campanha, oferece a juros baixos, doa terreno, isenta de imposto, faz todas essas campanhas. E aí depois ele vem fiscalizar. Então é a função PIF que vai ser exercida aqui quando o governo quer desenvolver determinada região. E a gente tem também a busca do pleno emprego, que está diretamente atrelado. Por quê? Porque se eu tenho um pleno emprego, um emprego que me capacite, um emprego que me gere uma renda que eu posso consumir, eu vou então girar toda a ordem econômica. É um maravilhoso ciclo virtuoso que eu tanto gosto, que é trazido por John Keynes. Por que essa teoria keynesiana é tão interessante? Quanto mais eu ganho, quanto maiores os salários, maior o consumo, maior o número de empregos. E aí ficaria tudo perfeito nesse pleno emprego, todo mundo ganhando bem, conseguindo consumir, vai gerar emprego. Tudo giraria perfeitamente, mas não sou tão utópica que isso aconteceria e sem nunca ter nenhum problema. Isso pode acabar gerando a inflação, se não for muito bem controlado, muito bem planejado pelo governo, certo? Quando a gente fala de pleno emprego, gente, entra o direito do trabalho, toda a fiscalização, de ter realmente não ter trabalho escravo, condição análoga de escravo, de ter o pagamento dos direitos do artigo 7º da Constituição, além de todos os direitos da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. E temos ainda o tratamento favorecido às empresas nacionais de pequeno porte. Gente, aqui eu quero que você pare, já é o último para poder pensar. Pense na sua região, nos seus conhecidos, nos seus colegas. O nosso mercado, ele é composto muito mais movimentado por empresas de pequeno porte, por micro e pequeno porte. Não são as empresas de grande porte que empregam muito no país, porque as de grande porte têm condição de comprar máquinas de milhões, que vão suprir a necessidade de ter 200, 300, 400 empregados. Então, muitas vezes, uma máquina numa grande empresa, que essa grande empresa tem condição de comprar, uma máquina vai fazer a função de 50 empregados. E uma empresa de pequeno porte, uma micro, uma pequenininha mesmo, ela não vai comprar a máquina, ela vai empregar. Eu vejo isso claramente na época de Páscoa. O que é melhor? Quando a gente compra Páscoa de grandes empresas, que você vê, ele é todo automatizado, o ovo é igualzinho, tudo perfeito, o lacinho lá embalado, tudo igualzinho. Ou quando a gente compra aquele ovo que foi feito especialmente para você, daquela vizinha ali, da outra esquina, que montou uma fábrica dentro da casa dela, que vai fazer manualmente, que vai pensando em você, vai colocar detalhes. Qual que gira muito mais emprego? É essa ou a grande empresa? Então, por isso, a nossa Constituição preocupou em dar esse tratamento, porque essa minha vizinha que montou lá a fabriquinha dela para poder fazer o ovo de Páscoa, com certeza a dificuldade dela é muito maior para conseguir crédito em bancos do que se chegar uma grande empresa
E aí eu não vou citar nomes, mas vocês já têm certeza que imaginaram os ovos de Páscoa no supermercado, chegar num banco e pedir um empréstimo de 1 milhão, que não é nada para essa grande empresa e para minha vizinha é um dinheiro inimaginável. Então, repare, para isso, a nossa Constituição trouxe, então, o tratamento diferenciado, a possibilidade de dar uma diferença. Gente, incrível como isso provoca efeitos, inclusive em licitações. Por quê? Porque a gente vai ter que dar uma preferência, um olhar especial para essas empresas de pequeno porte. E a gente tem no artigo 179 da Constituição e na Lei Complementar 123, de 14 de 12 de 2006, que criou o Estatuto Nacional da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, que traz para a gente as possibilidades e as vantagens que essas empresas devem ter, inclusive em licitações. Podem existir as vantagens? Podem, porque a própria Constituição traz a possibilidade de um tratamento diferenciado, ok? E aí a gente tem o regime jurídico de capital estrangeiro. Eu quero só mencionar rapidamente esse artigo para você ler com cuidado aí, lá no artigo 172, que a nossa Constituição ela traz esse regime jurídico de capital estrangeiro que deve ser regulado. Por quê? Em algumas atividades vai ter que ser feito somente por capital nacional. Há uma proteção, Graciane? Há uma proteção do mercado em algumas atividades. Estudaremos isso mais à frente. E eu quero que nesse momento você simplesmente pense uma coisa. Pode ter um embate de algum desses princípios? Pode. E aí, se tiver um embate, qual princípio que vai prevalecer? Nesse caso, gente, a gente vai fazer um sopesamento de princípios. Corrente que é já utilizada nas decisões do STF. Eu vou pegar o princípio daquele caso e ver qual que vai ser importante para aplicação naquele caso. Eu costumo sempre exemplificar com o caso do anão. Eu não sei se todo mundo conhece o caso dos anões. E aí, nesse caso, há um sopesamento. Se você não conhece, eu vou deixar para você pesquisar na internet o caso do arremesso de anões, que há ali um sopesamento de princípios. E aí, repare, gente, que quando tem esse embate, Graciane vai desenvolver a ordem econômica, vai gerar o emprego ou vai ter preocupação com o meio ambiente? O que é mais importante naquele momento? É a geração do emprego, geração da renda ou é o meio ambiente? E aí vai sopesar para ver qual vai ser aplicável em cada caso concreto, ok? Esses foram, então, os nossos princípios do direito econômico do artigo 170. Nos próximos vídeos eu vou comentar com vocês, inclusive, o artigo 173, que é essencial. Espero você no próximo vídeo.